Aleluia, eu recebo cada uma das suas palavras, da sua oração, boa noite. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela como é que você está linda hoje, como você está cheiroso hoje. Você pode virar para a pessoa que está atrás de você. Você pode virar para a pessoa que está... Glória a Deus, senti que vocês ficaram animados. Você pode virar para a pessoa que está atrás de você e falar para ela, o culto não seria a mesma coisa se você não tivesse vindo. Muito boa noite. Como é bom estar na casa do Senhor. Tem alguém feliz por estar na casa do Senhor? Pela manhã eu cheguei a falar como é bom saber que temos duas casas. Como é bom saber que temos um lugar onde podemos ser cuidados, descansar, ter um refrigério. E verdadeiramente, irmãos, quanto tempo que eu não sei o que é pregar. Glória a Deus. Eu estou voltando de uma maratona de estudos. E aí o pastor falou para mim, Kelly, você não quer pregar a minha palavra? Eu falei, é mais um desafio ainda. Então nós vamos estar falando sobre o propósito e o poder da oração. Oswald Chambers diz o seguinte, a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. Você sabe que nós estamos vivendo 40 dias de oração e jejum, e uma das coisas que nós precisamos entender é que há poder na nossa oração. A oração é um meio de comunicação entre nós e Deus. Só que, na verdade, quando nós trazemos para o português, oração nada mais é do que uma frase. Então, você reproduz uma oração todo dia. Todo dia você fala algo com alguém. Logo, comunicação tem a ver com oração. Quando nós oramos, nós nos comunicamos. George MacDonald... Tem algum irmão que gostou desse sobrenome aí? George MacDonald diz, se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco vai produzir durante o dia. É uma frase sensacional e eu digo mais. Feliz é aquele que entrega a primeira parte para ter o restante do dia feliz. Porque no primeiro momento que temos, eu preciso acordar para resolver algo. Só que deixa eu falar, uma pessoa que não entrega os primeiros minutos do dia a Deus, não consegue resolver absolutamente nada. Sabe que muitos cristãos, eles oram raramente. É muito assustador e agora eu saio um pouco da mensagem para compartilhar. O quanto eu tenho visto, quantos cristãos não se veem independentes da oração. Sabe que muitas pessoas estão vivendo um esfriamento espiritual porque não sabem o quão importante é ter uma vida de oração. E uma vida de oração não tem a ver com uma vida de ministério. As pessoas deduzem que quanto mais elas trabalham no ministério, mais elas têm uma vida com Deus, e isso é um grande erro. Porque você pode estar servindo o reino sem conhecer o rei. Eu vou falar mais uma vez para você entender. É possível você estar perdido na casa do papai. É possível você estar adorando outra coisa por não saber de fato quem é Deus na sua vida. Você sabe que eu fico vendo como é um risco cristãos que não colocam como prioridade sua vida de oração. Na verdade, você é uma bomba relógio. Vou falar mais um pouquinho. Posso pregar hoje aqui? Posso ficar à vontade? Se você não ora, você prejudica quem está do seu lado. Às vezes falamos, eu amo tanto a minha família, você ora por ela. Eu amo tanto a minha igreja, você ora por ela. Eu amo tanto tudo que tenho, você de fato ora. Irmãos, eu estava conversando com a minha filha agora à tarde, ela se arrumando antes de vir
para o next level. E eu estava falando para a Bia, eu falei, Bia, vem até a varanda correndo. Olhe para o céu. Você consegue ver nuvens lá? Ela disse, mãe, não tem? Hoje o céu está limpo. E eu disse para ela, existe uma palavra sobre isso. Naum 1:3 diz que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. Você sabe que em todo tempo nós precisamos nos conectar e nos relacionar com o Criador. Mas só que hoje nós estamos vivendo numa geração aonde está se conectando só com a criação. E o pior, irmãos, não é a criação que vem de Deus, mas é a criação que vem do próprio homem. Observe que eu não quero ofender ninguém, porque eu também tenho o meu. Mas hoje você se conecta muito mais com um celular criado por alguém do que com a própria palavra que foi criada pelo próprio Deus. São distrações aonde você não está pecando, você não está matando, você não está roubando, mas são pequenas distrações que te fazem pecar, porque pecar é um desequilíbrio. Quantos de nós hoje não estamos colocando a oração como prioridade? Por isso, chama Moisés. Moisés tem que subir no meu lugar. Eu preciso de alguém para me escorar. Eu preciso de alguém para fazer por mim, porque eu não sei como acessar esse lugar. E, irmãos, eu quero falar para vocês algo muito sério. Quantas pessoas hoje não sabem mais voltar para esse lugar? Nós achamos que é uma performance. Vamos ver quem ora mais bonito. Não tem a ver com isso. Um relacionamento com Deus tem a ver com a entrega diária, todos os dias. E eu quero falar algo para você inacreditavelmente. Não precisa de orações longas. A oração mais verdadeira está nos primeiros minutos quando você faz. Depois você entra na enrolação da oração. Você abençoa Deus e tudo. Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus, amém. Você sabe que o Senhor está buscando um coração contrito. Qual é o propósito da oração? Será que existe poder na vida de oração? Olha que interessante que quando olhamos a própria vida de Jesus, Jesus parava tudo para ir orar. Eu acho triste e lamentável porque nossos filhos não veem mais nós como família tendo tempo de oração. Hoje estamos em uma geração onde o filho não vê mais um homem ajoelhando orando. Ele aprende que é necessário se render a tudo e a todos, menos a Deus. É lamentável quando vemos uma mulher que não conduz sua casa debaixo de oração. É lamentável ver tantas famílias destruídas. E aí nos perguntamos, por que Deus está fazendo isso comigo? Irmãos, Deus Ele quer que você viva em plenitude. Ele quer te ver feliz em todas as áreas, mas qual é o propósito? Por que eu devo orar? Será que a oração me deixa entediada? Quais são as experiências que você tem em relação à igreja? Quais experiências você tem em relação à oração? Eu vou falar que eu fui criada dentro da igreja. E eu tenho uma experiência muito negativa em relação à infância na igreja. Eu não sei se você viveu durante sua infância na igreja, mas eu vim de uma igreja onde eu não gostava de ir ao culto, eu achava chato. Eu não gostava de ficar na escolinha, era uma coisa muito entediante. E aí eu me lembro que minha mãe falava, então se você não quer nada, você vai sentar do meu lado, mas você vai. E eu me lembro de dormir até de boca aberta. Por quê? Porque essas foram as minhas experiências. E aí quando nós fomos chamados para o ministério pastoral, a primeira coisa que o pastor falou é, eu quero que as crianças sintam vontade de vir à igreja. E eu falei, é isso, amor. Isso é sensacional, porque um dia eu tive uma experiência negativa, mas não é porque eu tive que eu preciso repassar. Quantos de nós hoje não temos uma experiência difícil de oração? Aonde oramos, falamos, mas nada acontece, nada responde, parece que estamos num vazio. Quantas mulheres não têm orado pelos seus esposos?
e parece que o homem não muda, parece que nada acontece. Glória a Deus, né? Ninguém deu amém, aqui na CIV todo mundo é perfeito. Quantos maridos não oram para a mulher, para a varoa despertar? A varoa não desperta. Quantas mães, quantos pais não oram para os filhos voltarem e parece que nada acontece? Você sabe que a nossa missão é descobrir e redescobrir o valor de crer em Deus. Nós precisamos, irmãos, parar tudo, mas não parar a oração. Você sabe que nós vivemos em um tempo onde as pessoas desistem fácil. Elas não querem mais continuar. Elas abrem mão. Deixa eu falar algo para você. Você pode parar tudo. Mas eu vim hoje, nessa noite, para te dizer, não pare de orar. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Você está construindo uma ponte para o futuro. Talvez você não veja, mas os filhos dos seus filhos verão a promessa se cumprir. Para muitos a oração é algo dificultoso. Sabe que lá em casa, eu sempre convido os meus filhos para estarem orando e eu falo para eles, eu quero que você ore sendo você mesmo. Porque a primeira oração deles é sempre, Pai amado, Pai querido. Eu escuto, eu acho lindo, eu falo, que gracinha, gente. Só que depois eu falo, agora sejam vocês. E na mesma hora eles começam a chorar. Eles falam, Deus, obrigado por tudo que tenho. Senhor, obrigado por quem eu sou hoje. Sabe que a oração, você não precisa criar muitas coisas para que ela aconteça. A oração é para você se comunicar com Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, ela é linda e maravilhosa. E você precisa falar algo para ela. Você precisa falar algo para ele. Para que uma comunicação aconteça, nem sempre terá muitos assuntos, nem sempre será algo perfeito, mas precisa-se da interação, não é um monólogo. Na verdade, eu diria com muita propriedade que oração hoje, diante da profissão que estou seguindo, é uma terapia. Hoje já está comprovado que oração cura. Oração é terapêutico. Muitas pessoas não conseguiram entender ainda a chave disso, mas quantos de nós, depois de parar para conversar por horas com alguém, não sai de lá dizendo, como eu estou me sentindo melhor? Nossa, mas você não disse nada, mas como eu estou me sentindo bem? Simplesmente pelo fato de colocar para fora aquilo que estava guardado no nosso coração. O Senhor está chamando uma save ativa na oração. O Senhor está chamando, eu vou profetizar, tá? O Senhor está chamando homens, mulheres, adolescentes, crianças, anciãos, para uma vida de oração, para uma vida de intimidade, para uma vida de interação com o Espírito Santo, aonde só nesse lugar você vai crescer e vai amadurecer. É no lugar de oração que ele fala o que a gente precisa ouvir. É no lugar de oração que os hábitos mudam. Você sabe que é fácil e é nítido você ver quem ora e quem não ora? Eu costumo saber de longe quem ora e quem não ora. O comportamento de quem ora é um. A atitude de quem não ora é outro. Eu consigo observar no meio das pessoas a facilidade que uns têm para acessar a Deus. Eu vejo a dificuldade que outros têm. É a oração que nos leva a um outro nível. E quantos de nós hoje não estamos bloqueados? Olha o que diz Lucas 6,12. Lucas 6,12 diz, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se eu chamasse você para que tivéssemos uma noite inteira orando, quem você seria nesse lugar? Jesus precisou falar para os discípulos, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Quantos hoje estão priorizando aquilo que não deveria ser priorizado? Por que que Jesus fez a oração?
Por que Jesus vivia uma vida em oração? Por que Deus criou a oração? Para que tivéssemos comunhão pessoal com Deus. Irmãos, você pode ter comunhão pessoal com todo mundo, mas a sua prioridade é comunhão pessoal com Deus. Você sabe que quando entramos em uma crise, quando entramos em uma dificuldade, as pessoas sempre são os primeiros a saber, enquanto que Deus deveria ser o primeiro a saber. Comunhão pessoal não é um relacionamento de domingo. Comunhão pessoal é quando a igreja fecha, a sua semana começa e você decide priorizar a presença de Jesus. Você pode se relacionar com todos, mas comunhão pessoal você precisa ter com Deus. Ele criou para que tivéssemos mais intimidade a Deus. Posso falar algo para você? Intimidade é 2 pessoas só. Se alguém entrar na minha intimidade com meu marido, isso é adultério. Quando eu tenho intimidade com Deus, é eu e Deus. Eu vou para o meu quarto que está em secreto. Eu vou para um lugar reservado. Eu vou abrir o meu coração, eu vou rasgar as minhas vestes. Se eu coloco alguém, eu adultero o plano original. O plano original não é a irmã da intercessão entrar nesse lugar. O plano original não é o pastor entrar nesse lugar. O plano original não é nem vou me colocar. Não é qualquer pessoa que você tenha preço, mas o plano original é você ter intimidade com Deus. Deixa eu falar algo, antes de você ter intimidade com alguém, aprenda a ter intimidade com Deus. É algo saudável, é algo aonde você cresce, aonde você amadurece. E automaticamente a oração veio para nos fazer crescer espiritualmente com Deus. Quantos aqui sabem que você não nasceu somente para viver o dia a dia, trabalhar, pagar contas? Posso falar algo para você? Eu não sei se talvez você saiba, mas quinta-feira eu ministrei a palavra dizendo que o céu sabe quem você é, o inferno sabe quem você é, a criação sabe quem você é, e talvez você ainda não tenha descoberto quem você é. Nós fomos chamados para crescer espiritualmente, significa tem um propósito para você, tem um chamado para você, existe uma vocação para a sua vida. Será que você já sabe para o que é? É na oração que você descobre, é na oração, é na intimidade com Ele que você recebe o direcionamento. Eu acredito que toda mãe que estivesse indo para o hospital ganhar um bebê, precisaria estar com uma Bíblia do lado, já ensinando desde pequeno qual é o caminho que a criança deveria andar. Porque uma pessoa que não vive debaixo da instrução certa, nunca vive o propósito correto. Você sabe que nós precisamos descobrir por que eu estou aqui. Eu não sei você, mas eu já entrei em crises existenciais, aonde eu me perguntei, por que eu estou aqui? Por que eu tenho esses filhos? Por que eu tenho essa casa? E depois eu morro? Perco tudo? Irmãos, para analisar que sua vida não se resume somente a isso e no fim acaba. Existe algo que eu preciso cumprir agora, nesse tempo, nessa estação, para o que o Senhor me chamou. Qual é a motivação? Não existe outra motivação maior da oração, irmãos, do que nós estarmos em comunhão, conhecer a Deus. Não existe maior motivação em vida que não existe nada que supere, não existe nada que vença a nossa expectativa em viver uma vida com Deus. Adão e Eva viviam uma vida com Deus, caminhavam com Deus e depois tudo se perdeu. É por isso que muitas pessoas, e eu falei pela manhã, Judas era administrador das coisas de Deus, das coisas de Jesus. E a vida de Judas só fazia sentido enquanto ele administrava as coisas de Jesus. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos vivendo para Jesus. Eu posso ter tudo, e isso é garantia para mim. Busque o reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas
a minha motivação principal não é o que Ele pode me dar, mas é quem Ele é. O quanto eu estou disposto a renunciar tudo para conhecê-lo mais. Mergulhar em águas profundas, chegar em níveis que eu nunca cheguei na minha vida, viver experiências que eu nunca vivi. Eu tive uma experiência há 2 anos atrás, quando meu pai veio a falecer. Eu nunca tinha tido experiências de viver com meu pai. E no dia que ele faleceu, no dia que eu recebi a mensagem do hospital, o Espírito Santo, um pouquinho antes, me levou para a varanda e começou a falar sobre a minha identidade. Ele começou a falar para mim: ei filha, olha quem você é em mim. Olha o que eu tenho para você. E quanto mais eu olhava para o horizonte, mais eu me sentia amada pelo Senhor, dizendo: eu nasci por um propósito, eu não fui um erro. Existe algo reservado para a minha vida. Irmãos, segundos depois, uma mensagem chega dizendo: se você conhece fulano de tal, poderia por gentileza trazer as coisas dele? E ali o Senhor falou comigo: Kelly, o seu pai terreno pode ter ido embora, mas eu quero que você saiba que ainda que seu pai e sua mãe te deixem, eu nunca te abandonarei. Mas isso você não encontra em outro lugar senão vivendo intimamente com Deus. A nossa identidade é reafirmada todos os dias. Pastora, qual é a sua motivação? A minha motivação é conhecer mais a Deus. E a sua motivação? Será que estamos sentando aqui com a motivação certa? Muitos, depois que recebem aquilo que querem, vão embora. Por quê? Nós temos na palavra, na Bíblia, mostrando os leprosos. Os leprosos foram curados, depois apenas um voltou para agradecer. Um voltou com o entendimento que a cura não era tudo que eu precisava. Um voltou com o entendimento que eu preciso da salvação eterna. Eu preciso ser redimido. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso viver algo muito maior do que somente uma cura terrena. Sabe que Deus quer falar com você? Deus, Ele quer se relacionar com você. Não, você não está empolgado por isso. Eu amo quando as pessoas vêm falar comigo, mas eu gosto mais quando Deus diz: Kelly, eu cheguei. Kelly, você está disposta a levantar mais cedo? Kelly, você está disposta a ouvir os meus planos, meus projetos? Você está comigo nessa? Irmão, deixa eu falar algo para você. Você pode amar todo mundo, mas ame a Deus antes de qualquer coisa. Anseie pela voz de Deus, anseie pela presença de Deus, mas para isso é necessário pagar um preço. É necessário você dormir depois que todo mundo. É necessário você acordar primeiro que todo mundo. É necessário você abrir mão das suas vontades. É necessário você abrir mão dos seus desejos. Viver uma vida de intimidade com Deus é um privilégio, mas também é muito dificultoso. Porque nós estamos lidando com o Criador, mas é o nosso Pai. Nós estamos conversando com alguém tão grande, que se fez tão pequeno, para que hoje pudesse ter intimidade conosco todos os dias da nossa vida. Por que que muitos desistem? Por que que quando a circunstância chega, a gente para? A gente abre mão de tudo. Eu vejo cristãos dizendo: eu prefiro sair da igreja, Deus não está fazendo nada. É verdade, irmão? Ok, você pode não ter maturidade para receber o que você quer agora, mas por que que você não quer sair do mundo? Porque relacionamento raso, orações rasas, são orações imaturas. Só que quais são os elementos fundamentais da oração? É fé, verdade e simplicidade. Veja o que Jesus nos ensinou na oração mais famosa. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros.
eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Aonde o seu pai está? No secreto. Orações poderosas são feitas no secreto. E as manifestações e frutos da oração são no público. Você sabe que você ora no secreto e o poder da sua oração se manifesta no público? Sabe quando você vê um irmão que acabou de entrar e diz: uau, como ele está mudando? É a vida dele no secreto. É por isso que a palavra diz: não se pode esconder quem está brilhando. Você é sal, você é luz. Como você pega uma luz e coloca debaixo de um lugar e isso não vai acontecer, e não vai acontecer de brilhar? É impossível. A luz vai iluminar. Deixa eu falar algo para você, minha amada igreja, família Save, eu amo vocês. E é por isso que nós estamos obedecendo a Deus todos os dias em estar aqui ensinando, pegando o cajado, vindo exortar, vindo cuidar, para ensiná-los que a vida de oração não pode ser negligenciada. Tudo que você precisa, já tem solução para ela. Tudo que você precisa, a resposta já tem. Agora eu preciso acessar esse lugar. Só que a palavra diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Ok, nós não fazemos mais a oração do Pai Nosso, mas você continua repetindo. Para repetir, eu não preciso falar Pai Nosso que estás no céu todos os dias. Para repetir, basta eu falar todos os dias a mesma coisa. Todos os dias você pode falar a mesma coisa com sentido diferente. Você sabe que você pode falar Pai Nosso hoje e amanhã falar Nosso Pai. E você não mudou exatamente nada. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Vocês têm um novo acesso. Existe um lugar novo para você. Você precisa chegar nesse lugar onde você quer estar. Não é alguém que está te forçando para ir. Intimidade forçada é abuso. Nós não vamos ficar ensinando aqui uma intimidade forçada. Nós queremos te levar a esse lugar onde você é conquistado pela presença. Aonde você deseja ter comunhão com Ele. Aonde você deseja sentar, desfrutar da palavra. Aonde você deseja levantar as suas mãos e adorar. E não dizer: levante suas mãos. Não. A nossa necessidade, nossas necessidades básicas, irmãos, é oração, é adoração. É uma vida íntegra. Jesus nunca critica orações sinceras. Só que o significado de hipócrita, irmão, é farsante. Você vir à igreja não significa que você é um cristão autêntico. Você pode ser um agente secreto dos hipócritas. Você sabe que pelo fato da pessoa que está do seu lado estar sentadinha aí, não significa que ela tem muita intimidade com Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Nós precisamos avaliar: será que essa pessoa me leva a Deus? Ou será que ela me afasta de Deus? Nós não podemos ser farsantes no reino. Eu preciso me conectar com quem quer mais de Deus. Eu preciso ser alguém de verdade, eu não preciso ser alguém religioso. Eu posso de fato viver uma intimidade real com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: nós devemos orar sem cessar. Nós podemos orar o tempo inteiro. Você sabe que você está disposto nessa noite a fazer uma única oração que dure 2 longas horas? Ou você está disposto a fazer frequentes orações durante o dia? Eu acho muito mais interessante conversar com Deus um dia inteiro. Você sabe que eu vou contar uma experiência para você que
Há um tempo atrás, eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito para Deus. Eu falei, Espírito Santo, eu e Diego não estamos legais. Eu não sinto que está do jeito que deveria ser. E eu comecei a falar para o Espírito Santo coisas que eu estava chateada. E eu não tinha falado para ele nada. E eu comecei a falar, Espírito Santo, eu estou triste. Eu acredito que o Senhor tem mais para o meu relacionamento. Eu acredito que muito mais do que servir ao Senhor é uma plenitude em todas as áreas da minha vida. E, irmãos, acredite se quiser. Quando ele chegou em casa, ele chegou uma outra pessoa. Mas ele nunca mudou quem é. Eu estou dizendo a forma dele reagir. Ele chegou em casa, olhou para mim e disse, eu escutei a sua oração hoje. Sabe que nós colocamos o poder da oração como algo muito fraco. Nós achamos que Deus não está ouvindo o que falamos. Talvez você está no dia a dia do seu trabalho e você diz, Senhor, eu não sei por que essa pessoa me persegue tanto. Toca nela. Incomoda ela. Vem com o teu fogo sobre ela. Mas você não precisa falar aqui, você pode orar aqui. Essa é a graça de viver com o véu rasgado de alto a baixo. Você não precisa orar 2 horas dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, mas você pode estar calado. E está dizendo, Senhor, toca nele. Fala com ela. Alcança agora. Irmãos, eu tive experiências com o meu amado e digníssimo marido que vocês não fazem ideia. Eu me recordo que quando eu comecei a viver algo intenso com Deus, eu falei, Senhor, Ele não está no lugar que deveria estar. E eu lamento por isso, porque Ele é um grande homem de Deus. E cada vez que o pastor saía para ir tocar, irmãos, o pastor saía para ir tocar. Você consegue enxergar isso nele? Eu também não conseguia. Eu falei, está fora da identidade dele, Deus. Bia e João eram bem pequenininhos, eram 2 cotoquinhos. E eu falava, Bia e John, vamos dormir. Era meia-noite e pouca, o meu coração acelerado, porque era a hora que ele estava saindo. E eu falava, Deus, o Senhor está me ouvindo nesse quarto? Colocava Bia e João para dormir. E me ajoelhava na beirada da cama e falava, Senhor, toca nele aonde ele estiver. Senhor, eu não sei o que ele está fazendo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor pode trazê-lo agora. Irmãos, de repente, o de repente de Deus, eu ouvi um barulho de carro e eu falava, alguém aqui conhece os passos das pessoas que moram na sua casa? Alguém conhece aqui o barulho do motor do carro? E eu fiz assim, tem alguma coisa errada? Calma aí. Diego acabou de sair, Deus. Mas eu sinto que é ele. E o Espírito Santo falava para mim, Kelly, eu ouvi o que você falou. Eu trouxe ele do meu jeito. Agora receba com sabedoria. Irmãos, eu chegava e olhava para ele. A minha vontade por dentro era de esganar ele. Não fique perto de uma mulher com raiva. Eu olhava seriamente para ele e falava, olha, dentro de mim as minhas frases eram, mas não tem vergonha na cara, né? Mas como é que pode me deixar aqui sozinha com 2 meninos? E o Espírito Santo olhava para mim e falava, eu trouxe. Qual é a sua reação agora? Eu falava, amor, por que você voltou? Tá tudo bem? A cara da mulher que ora é uma cara meio assim, né? Tá tudo bem? O que houve que você voltou? Ele, Kelly, eu senti uma dor de barriga no meio do caminho. E eu fazia assim, ó. Ok, Deus. E eu falava, meu amor, você quer uma janta? E ele olhava para mim e falava, você tá estranha.
Eu preparava a comida, colocava no prato dele, ele falava para mim assim, come primeiro para ver se não está envenenado. E eu falava, Deus, é difícil para mim. Eu quero fazer o que eu quero. E o Espírito Santo falava, Kelly, você precisa fazer o que eu faria. Se nós queremos viver vidas profundas, nós precisamos orar, nos sujeitar, nos humilhar, para que nós possamos ver a nossa casa transformada, o nosso ministério destravado. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que precisamos. O Senhor já está falando com você. E o que você está fazendo com o que Ele está falando? E eu me recordo que eu fiquei por 3 meses assim. Orava, quando ele saía eu falava, pega ele, Jesus. E logo depois ele olhava para mim e falava, o que você deseja? Já viu o gênio da lâmpada? Ele olhava para mim e falava, o que você deseja? Eu falava, eu tenho 2 meninos pequenos, né? Meu sogro sempre me ajudou absurdamente. Eu tenho 2 meninos pequenos, mas eu queria muito que você me acompanhasse à igreja com eles, que fica difícil com 2. A estratégia da mulher saber. Mas você sabe que o processo é longo e a gente não pode desistir de orar. A cada minuto que nós saíamos para ir para a igreja, se o sapatinho das crianças caísse, ele falava, cancelada a saída hoje. E eu falava, Deus, parece que a minha oração não está resolvendo. Parece que eu estou orando e nada está acontecendo. Por que eu estou vivendo isso? E aí Deus começou a me processar. Deus começou a trabalhar as minhas emoções. Deus começou a trabalhar a minha forma de pensar. E ele parecia Faraó. Falava, meu Deus, deixa o meu povo ir. Eu virava e falava, eu vou para a igreja hoje. Ele virava para mim e falava, pode ir para a igreja, eu vou ficar. Eu falava, ok, eu não fico em casa por causa de você. O meu Deus continua sendo o mesmo. E ele olhava para mim e falava, gente, essas crianças não desistem de ir, continuam indo. E daqui a pouco, quando ele decidiu vir, foi no primeiro dia da Save no Brasil. Sabe que nós não temos dimensão daquilo que Deus tem programado para a nossa vida. Se entendêssemos o poder da oração, não pararíamos nunca, porque estamos a um pouquinho de alcançar a bênção que o Senhor tem preparado para nós. E eu me lembro que ele entrou no culto, quem recebeu ele foi o Evandro. E eu falei, Deus, eu fiz o meu papel. Ele olhou para mim e falou, eu vou sentar no último banco e quando acabar o culto, ó. Eu com uma vontade de bater papo, irmão. Querendo papear, querendo conversar, conhecendo pessoas novas, como é bom ser igreja, que você tem amizade. E eu me lembro que ele sentou no último banco. E aí eu falei, Jesus, pega ele já está aqui. Porque só eu que estou sendo pega, eu continuo orando por ele todos os dias. Todos os dias. E aí começou eu, minha sogra, meu sogro, minha mãe, todo mundo, vamos orar. E eu falava, Senhor, toma a vida dele nas suas mãos. Toma a vida dele, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto. E as orações começaram a ser de batalha, de guerra, de luta, as coisas se levantando. Mas não é porque está tendo barulho que o inimigo está vencendo. O inimigo só faz barulho, mas dentro do silêncio. O Espírito Santo está fazendo a obra e você não está nem percebendo. E aí, irmãos, finalmente, o pastor vira para ele e fala, você poderia me ajudar a pegar as cadeiras que estão em outro lugar? Eu não sei se você conhece seu pastor, mas seu pastor é muito serviço. Você quer matar ele e dizer que ele não pode vir para a igreja durante a semana. O tempo inteiro ele está criando, ele está gerando, ele está vendo, ele está querendo desenvolver algo. E eu me lembro que o pastor disse isso, eu falei, foi Deus, hein? Eu sinto que o Senhor está fazendo algo na vida dele através de um convite. Deixa eu falar para vocês o poder de um convite. Nunca descarte um convite
para vir à casa do papai. Um convite mudou a história da nossa casa. Um convite mudou a história da nossa vida. E ele foi lá, pegou as cadeiras. Kelly, eu acho que o pastor está precisando de mim de novo. E aí eu olhei para Deus e falei, obrigado, Senhor. Porque hoje eu não preciso mais chamar. Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos há quase 10 anos no ministério pastoral e eu não parei de orar. Nós estamos ao muito pouco de uma explosão da Save the Nations nessa região. E a minha oração não para. Deixa eu falar algo para você. Será que você está disposto a entrar nessa viagem? É uma viagem sem volta. Mas você vive tantas coisas intensas com Deus. Chegou a hora de você acreditar, descobrir quem você é, a sua verdadeira identidade. A criação está esperando só você saber quem é. Ela está esperando você se manifestar para que algo grandioso aconteça. E eu quero profetizar. Vai haver salvação na sua casa. Vai acontecer a salvação dos seus vizinhos, os seus parentes. Vai haver salvação no seu trabalho. Aonde você pisar, a planta dos seus pés, haverá salvação. Creio em um Deus que ouve todas as nossas orações. Só que existem algumas orações que Ele não pode responder na hora. E precisamos ter maturidade de entender isso. Deus, Ele criou tudo em 6 dias, no 7º descansou. Então Ele é bom em fazer algo rápido e bom. Agora, se algo está demorando 10 anos, 15 anos, 20 anos... para acontecer na minha vida, eu preciso amadurecer para receber. Eu não posso receber algo que eu não tenho maturidade para lidar. Você observa a vida de Ana e Penina? Ana estava querendo muito um filho. Só que primeiro ela precisou aprender a treinar cuidando dos filhos de Penina. Enquanto Ana colocava o filho como centro, como foco, como a fonte, Deus não dava. Ela precisava ver outros gerando. Ela precisava ver os filhos dos outros. Ela precisava trocar a fralda de outros até que sua bênção chegasse. Enquanto o discurso de Ana não mudou, a vida dela não mudou. Quando Ana fez a oração e disse, se o Senhor me der um filho, ele não será meu, eu devolvo ele para o Senhor. Ana recebeu a promessa. Então eu não posso pedir aquilo que eu não tenho maturidade para receber. Mas eu não posso também perder a fé. Eu preciso aplicar a fé quando eu oro. Eu preciso declarar, a fé é a certeza, a fé é o que move as mãos de Deus. O que move as mãos de Deus não é o seu choro, não é a sua murmuração, não é o seu vitimismo. O que move as mãos de Deus ao seu favor é a fé. Eu preciso crer antes de ver. Eu preciso olhar com um olhar de fé. Marcos 11:24 diz, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Só que eu preciso de fé para ter maturidade para receber o que Deus tem para mim. Só que eu também preciso orar com autoridade no mundo espiritual. Os discípulos saíram sem Jesus e não viram milagre algum. Eles voltaram e questionaram a Jesus. Por que a gente não consegue fazer milagres? Pela falta de autoridade. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho autoridade para pedir algo. Se eu não sei quem eu sou, eu não posso ter domínio sobre algo. E deixa eu te falar, irmãos, no mundo espiritual você toma tudo à força.
O inimigo, ele quer ver a sua face titubeando. Ele quer ver você não acreditando. Quando ele vê um cristão orando com dúvida, ele diz: você não vai conseguir porque você não acredita. Agora, o que você deseja? Você deseja um destravar em qualquer área que seja na sua vida. Você precisa orar com autoridade. Vira para essa pessoa linda do seu lado e fala: tenha autoridade. Autoridade é falar em nome de alguém. Autoridade é decretar em nome de alguém. Alguém é responsável por aquilo que você está falando. Então, se você chegou nessa noite aqui com alguma doença, nós podemos falar em autoridade, decretando ao mundo espiritual que pelas pisaduras do Senhor, nós já fomos sarados. Nós fomos sarados de qual doença? Todas. Não existe uma doença que prevaleça diante do nome de Jesus. Então essa é a autoridade que está em nós. Chegou alguém aqui debaixo de escassez, nós precisamos falar em autoridade e falar é orar, que não existe necessidade alguma que fique de pé diante da presença do Senhor. Não existe falta. Então eu quero falar rapidamente que existem algumas questões fundamentais para que a gente possa entender o propósito e o poder da vida de oração. Existe uma força na sua boca, existe uma força naquilo que sai dos seus lábios. Quais são as questões fundamentais? Primeiro, jamais pare de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Sabe que a oração é o combustível da vida do cristão. Se você não ora, você está morrendo. Espiritualmente você está definhando. Então, quando você acordar, quando nos levantarmos amanhã, quem aqui vai levantar cedo, dá um glória a Deus aí? Quem aqui vai levantar da tarde, dá um glória a Deus aí? Tá todos os irmãos inveja que você vai acordar tarde. Mas amanhã o dia vai começar cedo, amém? E a primeira coisa que todos nós vamos fazer juntos é abrir os nossos lábios e falar: bendigo ao Senhor, minha rocha. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por pertencer a um Deus tão, 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 tão grande. Não sentir firmeza, acho que é só eu que vou fazer essa oração amanhã. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, fala para ela: me manda um WhatsApp rápido quando você for orar. Nós vamos colocar lá no grupo da Save. Quando eu acordar, 5h40, 6 horas da manhã, eu vou botar: aleluia, bom dia Espírito Santo. Tu és bem-vindo no nosso meio. Nós amamos a tua presença. Tu és o nosso fôlego. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso combustível. Não desista de orar. Eu acho engraçado que lá em casa, quando eu estou orando, eu sempre pego os meus filhos me vigiando. E eu tomo um susto. Porque se você está fazendo algo espiritual, você pensa logo que é o quê, né, irmão? No outro dia eu estava na cozinha fazendo café, esses dias agora. E eu estava na janela dizendo: obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. E daqui a pouco, quando eu olho para o lado, João Vitor assim. E aí eu olhei para ele e falei: vai orar. Vai buscar pela presença. Ei, sinta-se à vontade na sua casa, abra a boca, tire tudo aquilo que está deixando o clima pesado, um clima difícil de lidar com a presença do Espírito Santo, coloque um louvor bem alto, não liga no jornal, irmão. Essa história de bom dia Rio, bom dia São Paulo, bom dia Minas, bom dia Espírito Santo. Não adianta você querer viver uma vida de oração se você está agarrado nas notícias da terra.
Ore pelo seu dia, peça anjos para te guardar, te proteger. Deixa eu falar algo para você. Você teve livramento essa semana que você nem imagina. Você teve livramentos que você não faz ideia, por isso ore, peça mesmo, ore pelos seus filhos, ore pelos filhos dos seus filhos, ore por quem vai casar com seus filhos, ore por quem vai entrar na família. É nossa missão, orar pela nossa vizinhança. Você sabe que eu passo por uma guerra espiritual, quando eu começo a pegar uma intensidade de oração pela nossa região, irmãos, eu só tenho pronunciamento negativo. Teve uma época agora atrás que eu peguei eu estava orando tanto por esse lugar, que de repente algumas pessoas falaram, meu Deus, está tendo guerra, está tendo alguma coisa lá dentro. E eu falei, inimigo, ok. Você está tentando me mostrar que quanto mais eu oro, mais você quer fazer barulho? Não, a nossa região está liberta pelo sangue de Jesus. E eu quero decretar agora para o mundo espiritual ouvir, não haverá mais índice de violência nesse lugar. Não haverá mais índice, porque aqui há muitas vozes que estarão decretando a libertação desse lugar. Essa geografia sendo livre de toda corrupção, de toda miséria, de toda prostituição, de todo vício, de toda mazela. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala para ela, tu para tudo, só não para de orar. Só que o interessante é que você pode parar tudo, mas não parar de orar. E você vai descobrir que você, quando ora, não para de fazer nada. Porque é o combustível 2. Ore pelos motivos corretos. Irmãos, eu vejo muitas pessoas fazendo orações erradas. Senhor, essa é a pessoa que eu devo casar? Eu não sou Deus para responder, mas eu vou responder como ele responderia. Com a autoridade que tem no nome de Jesus, eu ia falar, o problema é teu. Escolha de acordo com seus valores e seus princípios. A gente gosta de fazer orações até feiticeiras, né? Mas orações feiticeiras que diz, Senhor, pega aquele irmão que está me perseguindo. Mata ele. Acaba com ele, Deus. Enquanto a palavra diz, nós devemos amar os nossos inimigos. Ore pelos motivos corretos. Será que nós estamos investindo nosso tempo de oração para orar pelo que realmente importa? Ou estamos orando só pelo aquilo que queremos? Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E o Senhor diz, tu já tem tudo que você precisa. O que você está fazendo com o que eu já te dei? Enquanto você está orando, me dá dinheiro, me dá casa. O pessoal do Rio Grande do Sul está orando, nós precisamos de água, Senhor. Casa, moradia, colchão. Será que não precisamos ser menos egoístas? Deus vai julgar as nossas orações. E mais, o Senhor vai julgar todas as palavras que saíram da nossa boca. Você não precisa só ficar orando por você, mas não se esqueça de você. Você pode dividir o seu tempo de oração orando por tantas pessoas. Nós temos tantas pessoas na igreja, ore por alguém que não seja você. Terceiro, ore com a conduta certa no coração. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Qual é a motivação da nossa oração? Salmo 34,15 diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Você sabe que nós precisamos orar com a motivação certa. Será que estamos orando da forma que Deus quer que a gente ore? Eu costumo dizer que o Senhor tem os planos perfeitos para a nossa vida. Só que nós precisamos traçar um plano.
Os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. Só que eu preciso traçar o meu plano de acordo com a vontade de Deus. Será que eu me movimento de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estudo o que Deus mandou eu estudar? Será que eu estou me relacionando com quem Deus está mandando eu me relacionar? Será que eu estou criando laços, alianças com quem Deus me mandou se aliançar? O salmista Davi diz: sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me o meu coração. As nossas motivações podem estar diferentes das motivações de Deus. Você pode estar dizendo no seu lugar: se eu tiver tal coisa, eu serei feliz e cumprirei o que Deus tem para mim. E Deus pode estar dizendo: nunca foi isso que eu pensei para você. Nunca foi isso que eu planejei para você. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Precisamos ser como crianças. O Senhor conhece realmente a motivação do nosso coração. O Senhor sabe que às vezes estamos barganhando. O Senhor sabe que às vezes estamos fazendo algo por interesse. Qual é a real motivação? Quarto, ore com fé. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: ore com fé. Acredite na sua oração, fala para ela. Muitos de nós oramos e nem acreditamos naquilo que falamos. A igreja estava orando para que Pedro fosse solto. Quando Pedro foi solto, a igreja disse que era o fantasma de Pedro. Nós oramos pela libertação de alguém. Quando esse alguém é liberto, a gente diz assim: ó, vai durar muito tempo não, você não conhece. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: é, você que diz isso, você pensa. Nós somos os primeiros a não acreditar, nós somos os primeiros a condenar. Quando Deus faz algo na nossa vida, a gente não acredita porque não oramos com fé. Mas você sabe que eu creio que essa será a melhor semana da nossa vida, porque a nossa oração será eficaz. Seremos surpreendidos pela presença do Senhor e muitas orações terão respostas essa semana. Você recebe no teu lugar? Recebe o milagre, recebe a provisão, recebe a cura, recebe a transformação, recebe as janelas, as comportas abertas. É a fé em Deus que vai gerar em nós ousadia. Nós vamos começar a pedir por mais daquilo que Ele pode fazer, mais da manifestação do seu poder. Quinto, ore com ousadia. Hebreus 10, 19 a 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo caminho, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. O véu se rasgou de alto a baixo. A minha oração não é mais poderosa que a sua, mas eu preciso ser ousado e você também. Se queremos ter orações respondidas, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar: pastora, não ora você por mim, ok? Eu posso orar, mas eu não sou a salvadora da pátria. Existem situações que eu nem sei qual é a resposta para a sua vida. Por quê? Porque eu não sou Deus. Os líderes dessa casa não são Deus. O pastor não é Deus. Sabe quem é o sacerdote que liberou o acesso para a nossa vida, comunhão com Deus? Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito. Então eu preciso me apropriar dessa verdade. Eu preciso ser ousado, eu preciso declarar: eu sou filho de Deus. Você pode falar no seu lugar, levantar sua mão direita e decretar isso: eu sou filho de Deus. Mais uma vez e forte: eu sou
O sangue nos comprou. O sangue de Jesus nos deu o acesso direto ao Pai. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ele, para ela, seja ousado. Sexto, ore com a mente focada. Agora eu vou entrar um pouquinho na minha seara aqui. Vou falar o que eu falei para a Bia mais cedo. Na hora que o pastor falou, ore com a mente focada, eu vou falar, vai se manifestar os TDAH. Vai falar para mim, pastor, isso é impossível. É possível. Cadê, Mateus? É possível você ficar focado. Tudo bem que eu sei que o TDAH começa aqui. Só que em Deus é possível você se focar. Você precisa se concentrar. Eu vou orar agora. Eu não posso me distrair com nada. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde há muita distração. Você vai orar, você quer botar uma musiquinha de fundo, aí entra um outro comercial dentro do horário, uma hora de instrumental. 15 anúncios entra. Como é que fica a sua oração? Daqui a pouco você está assim, você diz, onde eu parei, Senhor? O Senhor está fazendo assim para você, A gente se distrai, você precisa ser focado. O que é foco? É ter um alvo, um único alvo. Irmãos, o seu único alvo a partir de hoje é levantar e fazer a sua primeira oração. A sua primeira oração, o restante é o restante. Você vai ver que o dia vai ser leve, as coisas vão fluir, por conta de um momento focado. Tiago 1,8 diz, pois, tem mente dividida e instável em tudo que faz. Uma pessoa desfocada, ela não desenvolve nada. Uma pessoa desfocada está sempre dividida. Qual é o grande problema do ser humano? Você sabe qual é o grande problema do ser humano? Vocês estão aqui? Boa noite, amém, igreja. Eu gostaria de pregar hoje aqui. Você sabe qual é o grande problema do ser humano? Si próprio. A sua mente, deixa eu falar algo para você. A sua mente, ela consegue vagar em lugares, mesmo você estando sentadinho aqui. Você consegue passear na segunda, caminhar na terça. Você consegue na mente dizer que vai ao supermercado, que você vai voltar, que você vai trabalhar, que tem coisas importantes para fazer. E o seu corpo nem saiu daqui. A sua mente é um grande campo de batalha. Ali você vence estresses. De repente você observa que ficou um pouco ansioso, o coração acelerou. Viu que sua mente está dividida. E o que eu preciso fazer para controlar a minha mente? Orar focadamente. Você precisa ter um tempo para parar. Irmãos, eu vejo pessoas hoje que não sabem ficar sem barulho. Você diz assim, vamos desligar tudo? Vamos ficar no sossego? A pessoa não sabe ficar. Ela precisa de alguma coisa. Esses dias eu conversando com meu filho em casa. E aí ele virou e falou, boa noite, gente, vou dormir. Eu falei, vai meu filho, dorme com Deus, ore. Aí ele, sim, eu vou botar uma música no celular de barulho de chuva para relaxar. Eu fiz essa cara que você fez. E lá em casa, irmãos, é muito engraçado, porque eles falam e vai soltando realmente tudo. Eu estava andando de costas, boa noite. Quando ele falou isso, eu fiz assim, João, você vai fazer o quê? Mãe, eu preciso te contar a novidade. Existe um barulhinho para dormir. Eu falei, eu não suporto dormir com barulho de chuva. Você acha que isso é bom? Mãe, dizem, o famoso dizem que isso relaxa. O ser humano está sempre buscando alguma coisa para relaxar. E nunca está relaxado com nada.
Eu não vou pregar mais não, deixa eu ficar quieta. Se você pegar meu celular e olhar os aplicativos, não existe nenhum aplicativo de joguinho. Porque pessoa focada não se distrai com coisas bobas. Pastora, mas eu não concordo. Continue fazendo do jeito que você está fazendo. Existem pessoas que pensam que antes de dormir precisa estar atualizado de como estão as redes sociais. Existem pessoas que antes de fazer qualquer coisa, precisa durante o dia tirar um horáriozinho para jogar um joguinho. Só que aquilo que precisa ser feito, você não faz. Você é alguém que não ora, você é alguém que não lê a palavra, e é por isso que a sua vida fica uma bagunça. E é por isso que você tem a boca descontrolada. E é por isso que nada flui. Quando você se encaixa no corpo, você atrapalha. Por quê? Porque você não está vivendo uma vida de propósito. Você não faz o que Deus gostaria que você fizesse. Por isso atormenta quando falamos: quantos livros você lê esse ano? Ai, pastor, eu não gosto de ler. Irmão, você então não gosta de nada. Nada do que realmente importa você é capaz de fazer. A Bíblia não veio em áudio. A Bíblia original não veio em aplicativo. A Bíblia veio para ler. Se você não gosta de ler, você é um grande problema. É por isso que a gente quer que a igreja cresça, a igreja se desenvolva e na maioria tem alguém puxando para trás. Porque não quer fazer o que precisa ser feito. Você precisa estudar, eu não gosto de estudar. Você precisa ler, eu não gosto de ler. Você precisa orar, mas as outras coisas você gosta de fazer. Quando você tem uma vida de oração profunda e uma mente focada, o Espírito Santo muda os seus hábitos. Aquilo que te importava já não importa mais hoje. Aquilo que você fazia, você já não faz mais. Sabe o que a palavra diz? Quando eu era menino, pensava como menino, vivia como menino. Quando você tem uma vida de oração, você é focada, uma mulher levanta e se posiciona diante da necessidade da sua família. Quando você tem uma mente focada, homens, você escuta Deus falar com você no momento de oração que você precisa levantar e trabalhar. Cuidar da sua casa. Cuidar daquilo que Deus está te dando. Só que na maioria das vezes a gente não quer ficar focado para não ouvir o que Deus tem a dizer. O inimigo hoje não vai aparecer para você com chifre. Ele vai só fazer você ficar distraído. Quando você perde tempo em coisas que não deveriam, horas em Netflix. Pastor, eu não posso ficar mais? Fique com equilíbrio, você consegue? Sabe o que é pecar? É estar desequilibrado. Tudo que o ser humano faz quer fazer demais ou quer fazer de menos. Se eu estou buscando algo, eu quero buscar demais. Ou eu busco zero. E aí a gente entra no 7º ponto, já estamos acabando. Você precisa orar com concentração. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe que Oswald Chambers diz: a concentração de um cristão é mais importante do que a sua consagração. Guardar a língua é mais importante que falar em línguas. Isso é consagração. Quando nós reavaliamos a nossa vida, quando nós estamos concentrados, nós crescemos. Você precisa ter uma oração de qualidade. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Senhor, muda a minha vida. Muda os meus hábitos. Muda a minha forma suja de pensar.
sem o Senhor eu não consigo. A oração mais sincera é a oração pura do seu coração, quando você está no secreto e só está você e Ele diz: você precisa mudar nisso. E você começa a se enxergar, você começa a se examinar tanto a ponto de sentir vergonha e falar: eu não sou nem digna, Senhor, de estar na Tua presença. Mas se hoje eu estou aqui, muda a minha vida, muda a minha história, para que a minha casa seja transformada, para que meus negócios sejam alcançados, para que todas as áreas da minha vida sejam destravadas. Eu separei um pedacinho de um vídeo, eu quero que você veja rapidamente, que fala de como nós precisamos ser simples e sinceros diante de Deus. Assista. Find grace calmly. A woman does pray a lot. Find Grace and Bruce. Dear God, please help Bruce find himself, find contentment, find you. Dear God, please help Bruce. He seems to be struggling. Dear God, give Bruce strength. Dear God, bless Bruce. Bruce. It's her. Sandy, it's her. She's logging on. She's praying right now. Grace. Please, God. Please. I still love him. But I don't want to love him anymore. I don't want to hurt anymore. Please. Help me forget. Please help me let him go. Please help me let him go. O vídeo terminou bem no lugarzinho ruim, né? Aonde a gente não consegue ver a finalidade, mas nesse momento ela está orando pelo marido. Todos já viram esse filme. E você percebe que ali ele é alcançado pela oração dela. Deus sabe que você está chorando. Existem orações que a gente diz: não dá mais. Tira da minha vida, faz o que o Senhor quer. E você sabe que nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter orações concentradas e verdadeiras, rasgar as nossas vestes, chorar de verdade. Chorar diante daquele que pode resolver. Se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida de oração concentrada com Deus. Quantos de nós hoje não temos porque não pedimos? Não sabemos como chorar, não sabemos como nos arrepender. Os nossos olhos não estão fitos em Jesus como deveria estar. E perdemos a chance de viver algo novo. Ali quando entra no fim, ela pede: faz o que o Senhor quer, mas eu não quero mais sofrer. E você sabe a forma que o filme mostra que Deus queria? Era ele sendo atropelado por um caminhão. Às vezes a gente não entende as formas que Deus faz, mas Ele responde. Às vezes a gente não compreende os caminhos de Deus, mas Ele está fazendo algo ao nosso favor. E será que estamos dispostos a viver isso com intensidade? Quantos estamos hoje desistindo de orar, enquanto a oração é a solução para os nossos problemas? Orar quando estamos felizes, orar quando estamos tristes. Sabe que uma coisa que eu tenho aprendido e a minha oração é: Senhor, eu não quero ser motivo de oração, eu quero ser resposta de oração. Quantos de nós estamos sendo sempre o motivo da oração? Liberta ele, cuida dele, transforma ele, Senhor, enquanto nós precisamos ser motivo. Deixa eu falar algo para você: você é um motivo. Você é a resposta para essa geração.
Não, nem você acreditou no que eu disse. Deixa eu te falar algo. Você não é motivo de oração para essa geração, você é resposta. A resposta para essa geração está nas suas mãos. Você vai atender a resposta da oração de muitas pessoas e não será mais o motivo. E oitavo e último, ore confiando na soberania e no poder de Deus. 1 João 5, 14, 15 diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Quantas pessoas aqui já tiveram orações respondidas? Todos nós temos motivos de sobra para dizer que Deus é fiel em tudo que Ele faz. Deus, Ele responde às nossas orações. Ei, deixa eu falar algo, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Pega na mão dessa pessoa maravilhosa que está do seu lado, fala para ela, Deus sabe o que é melhor para você. Ele governa tudo e todas as coisas. 2 Coríntios 12, 9 diz, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, deixa eu falar algo para você. Qual é o maior propósito da oração? O que você precisa entender hoje, aqui, agora? Você precisa ter comunhão pessoal com Deus. Você precisa conhecê-lo de verdade. Sabe o que vai te manter num caminho de uma vida com Deus? As experiências que você tiver com Ele. Chegou a hora de parar de estarmos em um tanque, igual o tanque de Betesda, aonde só falamos das experiências dos outros. A água moveu, Deus curou fulano. Não. A Save the Nations, a partir de hoje, vai viver um novo tempo, uma nova estação, porque não está no movimento das águas, está na presença de Deus, é a solução para mim e para a sua vida. Você vai experimentar algo novo com Deus. Você vai viver algo novo essa semana. Irmãos, eu estou muito empolgada com aquilo que Deus vai fazer. Existe algo que o céu está movendo, o céu está decretando, e Ele está decretando promoção, equilíbrio emocional, curas, milagres. Não é a água que está movimentando, é Ele que está chegando e está dizendo, eu vou fazer. Ele vai fazer. Enquanto eu estava ali louvando, eu olhava para o Breno e eu falava, Deus, como é que pode ele estar ali, Deus? Glória a Deus. É uma experiência pessoal minha, porque eu escutava a esposa dele orando por ele. Eu escutava a esposa dele falando, ele ainda vai sentar aqui. Só que Deus, Ele supera as nossas expectativas. Além dele sentar ali, Deus falou, tu vai louvar para me adorar. Ele transforma a nossa história, Ele transforma os nossos pensamentos. Quando Ele chega, nada consegue ficar de pé. Não existe estrutura maligna que consiga ficar de pé diante da presença dEle. Quando Ele chega, quando Ele chega, quando Ele chega. Quando Ele chega, tudo é transformado. Existem áreas na sua vida que precisam ser transformadas. E você vai precisar começar a ver. A minha oração é que você enxergue. Porque só muda quem vê. Você não consegue mudar algo que você não vê. E eu quero declarar que essa semana nós vamos orar com fé. E você viverá uma transformação que vem de dentro para fora. As pessoas que estão ao seu redor vão falar, e eu profetizo a luz, a glória, a graça, a multiplicação, a transformação, ao mover do Espírito na tua vida, porque a presença dEle está chegando dentro da sua casa, está chegando dentro dos seus negócios, está chegando dentro da sua família, está chegando aonde você pisar.
porque a sua oração está começando a mudar. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, levantasse as suas mãos bem alto e começasse a fazer a primeira oração dessa semana que está iniciando. Hoje é domingo, a nossa semana começa hoje. Será que se nós entregarmos a nossa semana nas mãos dele, algo sobrenatural não pode acontecer? Será que se a gente falar as palavras mais sinceras agora, a gente não pode mudar o futuro do nosso ano, a forma que as coisas vão se conduzir? Nós não temos o amanhã, mas o futuro é do Senhor. O que vai acontecer esse ano ainda? Vamos criar uma ponte agora. Vamos ir para um lugar mais alto. Vamos subir a torre, vamos chegar num lugar aonde que podemos acessar a sua voz, podemos acessar os seus planos, podemos agora entrar num lugar aonde foi liberado para mim, para você como filhos de Deus, aonde nós vamos entregar os nossos caminhos, nós vamos caminhar pela nossa segunda, nós vamos caminhar agora pela nossa terça-feira, nós vamos agora entrar no próximo mês, em oração nós vamos alcançar um novo nível. Eu gostaria que você levantasse suas mãos bem alto como um ato de rendição e fizesse a oração mais poderosa da sua vida. Gostaria que você repetisse comigo alguns versos poderosos, alguns versículos poderosos. E enquanto nós estávamos orando aqui, eu pedi ao Senhor, renova as nossas forças para caminhar a segunda milha nessa semana. Amém. Nós queremos viver algo extraordinário, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós entregamos o controle nas suas mãos, porque não estamos sendo capazes de cuidar de nada se não for o Senhor o centro de todas as coisas. E João 11:22 diz, mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. E eu quero que você repita comigo. Mas sei que mesmo agora, Deus me dará tudo o que eu pedir. Mateus 21:22 diz, e tudo que pedirem em oração, se creres, vocês receberão. Quero que você repita comigo. Tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu receberei. Mais uma vez. E tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu receberei. Você vai falar mais uma vez para acreditar nisso. E tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu receberei. 1 João 3:22 diz, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Repita comigo, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque nós obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. João 14:14 diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Repita comigo, o que nós pedirmos em seu nome, Ele fará. Ele fará. Ele fará. Aleluia, você pode dar um aplauso, glória a Deus. É tudo que eu comece a adorar e a glorificar aquilo que Ele já está fazendo na sua vida. É tudo Deus que é eu fiel,